Estamos aqui em mais uma live do WLF, possivelmente a última live do ano. É, Agradeço a todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir depois, porque esse conteúdo vai ficar gravado. Hoje o painel a gente vai tratar de um assunto super legal. Vamos fazer uma retrospectiva de prevenção à lavagem de dinheiro dentro de fintechs e também aí no final fechar com alguns prognósticos para o futuro, para 2016. Para isso a gente tem duas super convidadas aqui, especialíssimas no tema. A primeira delas é a Bárbara Saturnino. A Bárbara, aqui, vou fazer um resumo do currículo dela, porque é grande, mas ela já atua nesse mercado de PLD, dentro de instituição financeira há mais de 11 anos. Ela é formada pelo Mackenzie, tem MBA em Finanças e Fintechs pela São Paulo, tem várias certificações. Então, muito bem-vinda, Bárbara. Também temos aqui a Joyce Serra. A Joyce é advogada de compliance, investigação e prevenção de lavagem de dinheiro, professora de curso da GV da FGV e advogada do escritório Maeda e Aires aqui em São Paulo. Me apresentando, eu sou a Bárbara Ribeiro, sou participante aqui do WLF, sou uma advogada criminal e também atuo em diversos temas envolvendo prevenção à lavagem de dinheiro em fintechs. Prometo ser breve aqui, estamos no final do ano, eu sei que muita gente está com a agenda super concorrida, inclusive as nossas palestrantes. Então, eu queria abrir o painel fazendo uma pergunta que eu acho que poderia demorar muito tempo falando sobre ela, né? Então, mas vamos sintetizar aqui as principais pílulas e os principais aprendizados ao longo desse ano. Primeira coisa que eu queria perguntar, iniciando aqui para a Bárbara, Bárbara, eu queria saber de você, considerando todos esses desafios que o uso de tecnologia tem acarretado nesse mercado tão inovador, como que você avalia o papel e a atuação dos profissionais na área de PLD, considerando esse mercado tão tecnológico? Primeiro, boa noite para todo mundo. Obrigada, Bárbara, minha xará aqui pela introdução generosa. Enfim, bom, acho que você tocou num ponto que, diante desse novo ambiente, olhando para os profissionais da área, acredito que o principal desafio aqui é ter profissionais que tenham um viés cada vez mais de dados, então olhar para a PLD só para PLD, para compliance, para controles internos, enfim, para todos os temas que nos cercam de forma regulatória e que está atrelado a normas, a leis e afins, é sair um pouco desse escopo e olhar para o viés tecnológico, para o viés do uso da inteligência artificial. Hoje não tem como uma área de PLD, e principalmente olhando para os contextos aí das fintechs, das instituições de pagamento, que tem uma questão de operações em larga escala, velocidade e afins, não tem como você tomar decisões apenas fazendo beabá e pensando que eu vou estruturar um processo que ele vai funcionar do começo ao fim, olhando para uma base de clientes, de usuários muito pequena, porque geralmente os negócios das fintechs, aqui eu vou além dos bancos, tá? Porque aqui, quando você olha para o contexto dos bancos, muitas vezes, a depender, bancos de varejos têm uma grande quantidade de clientes, mas quando você olha para o contexto das fintechs, esse número é exponencial. Então, é uma forma de olhar para a PLD, e eu acho que também uma necessidade cada vez mais latente de todo profissional que atua com PLD, é o entendimento de dados, entendimento de projeções, entendimento de estatística, para que você consiga fazer leituras em relação àquilo que te apresenta, e aí vai muito em linha com todas as provocações que Banco Central, CVM, SUSEP tem feito, para você também olhar para o dado com viés de risco, né? Então, não é à toa, eu vou chover no molhado aqui, falar de 3978, vou falar de abordagem baseada em risco, avaliação interna de risco, mas qual o principal exercício que o regulador espera da gente? E, obviamente, como profissionais da área, a gente precisa ter esse viés, né? É o olhar do risco versus ali o dado, como ele se apresenta e como eu posso trabalhar esses dados em larga escala de forma eficiente, e muitas vezes dentro do contexto das fintechs, essa inteligência vai ter que estar atrelada também, nós profissionais temos que fazer esse exercício para olhar também
qual a capacidade do meu time de atender isso, né? Então, muitas vezes eu vou ter que pesar também com o bom inimigo do ótimo, qual o bom que eu posso oferecer ali dentro do contexto da fintech para estar em compliance ali com a norma. Mas eu acho que é isso, assim, se você perguntar assim, o que eu considero ali essencial para um profissional da nossa área é o olhar além da norma, mas sempre com esse viés estratégico de tecnologia, de dados, de estatística, entendendo como é que pode ser feito cada vez mais uso desse ferramental que se apresenta, de inteligência artificial, e enfim, de todo o repertório tecnológico que a gente tem hoje com esse viés de risco. Então, eu acho que é uma tendência aqui para a gente, fora o olhar também muito mais macro para as novas soluções de produtos, né? Hoje a gente tem um olhar que vai muito além de uma conta de pagamento, que é o similar à conta corrente que os bancos oferecem no contexto da fintech, muito além de um cartão de crédito. A gente está num contexto que a gente olha para cripto, a gente está num contexto que tem Pix, né? E o Pix atrelado a Point, que são as maquininhas que várias IPs oferecem, links de pagamento. Então, realmente assim, você ter esse olhar para o novo. E eu sempre brinco, assim, para mim, o profissional ideal de PLD, ele tem um viés de cabeça de produto, porque você só entende os gargalos da lavagem de dinheiro se você domina o produto, porque a partir disso que você vai entender como é que é possível lavar dinheiro através do uso desse produto. Então, é um ambiente dinâmico que exige mesmo, aqui de nós, profissionais de PLD, essa leitura do ambiente cada vez mais rápida, mas, enfim, sintetizando aqui minha resposta, acho que eu teria isso na mente, né? O viés regulatório, fazendo esses contrapontos com dados e tecnologia, e esse olhar cada vez mais forte para produto, mas não como é hoje, porque eu tenho certeza que logo mais vai mudar, mas com esse viés disruptivo constante de inovação. Nossa, muito legal, né? Você falou um tema super importante, porque por mais que a gente esteja a gente se depare com uma complexificação de sistemas que é muito maior do que a gente pensa em 10 anos atrás, esses próprios sistemas, eles trabalham com muitos dados, né? Então, tudo deixa rastro e informação na internet. Então, a gente tem um desafio muito grande, que é essa heterogeneidade de sistemas, esse olhar global cada vez mais que é imposto aos operadores de PLD, mas ao mesmo tempo a gente tem uma porta, uma saída para isso, né, que é essa enorme informação, esses enormes dados que estão no mercado que precisam ser cruzados de forma inteligente. E Joy, eu queria ouvir de você como advogada, a Bá é uma visão aqui dentro mais operacional, né, dentro de empresas, mas você como advogada, como que você vê esse uso intensivo da tecnologia, como que ele tem transformado o papel dos especialistas que atuam com PLD? É engraçado, assim, os pontos que a Bárbara trouxe são parecidos com o que eu também pensei aqui, né, pensando sobre essa pergunta na preparação, só que talvez com uma outra roupagem, né? Para mim, tem duas características que eu vejo como papel da área de prevenção à lavagem de dinheiro, especialmente aí nesse ambiente de fintechs, que é tão específico, né? Primeira, integração, né? Eu tenho a impressão de que mais do que conhecer, você precisa dialogar com todo o negócio, né? Para que você possa, de fato, conhecer, porque, como a Bárbara falou, super, super dinâmico, o tempo todo está mudando e é difícil você conseguir manter ali o tracking do negócio, né? E eu acho que o segundo ponto é a inteligência regulatória, que eu acho que tem tudo a ver com o ponto que a Bárbara falou, que para mim, o profissional de compliance, ou também o profissional do jurídico, de PLD, ele tem essa capacidade de traduzir o que está ali na norma em estratégias práticas, tecnológicas, ágeis, eficientes, que é o que vai dar sustentabilidade para aquele negócio a médio e longo prazo. Então, a minha impressão é que essas duas características, elas são fundamentais, e eu acho que esse ambiente de fintechs, ele tem muito agudo
o dilema entre inovação e risco, né? A gente está sempre inovando, tem sempre um produto novo, tem sempre uma ideia nova, e ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem que conseguir gerenciar esse risco, né? E isso traz grandes oportunidades de negócio, mas também traz desafios significativos de integridade, de conformidade, e parece que é nesse dilema que acontece aí o papel do profissional de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Eu acho que é um papel que, no final das contas, hoje é de parceiro de negócios estratégico, né? É um parceiro de negócios que precisa estar integrado à própria estrutura de negócio da fintech, e por isso, como a Bárbara falou, você tem que conhecer tanto de dados, você tem que conhecer tanto de produto, né? Para que você consiga estar ali rodando junto com o negócio e não depois dele. E eu acho que exige também um mindset preventivo muito, muito claro, que eu acho que reflete o que a Bárbara falou, de você precisa entender o produto, né? Você tem que acompanhar o ciclo de vida daquele produto, desde o onboarding até a validação de identidade, as transações, a experiência do cliente, né, naquelas interações que você vai fazer com ele. Então, a sensação que eu tenho é que esse papel do compliance e da prevenção à lavagem de dinheiros e até do jurídico, nesse momento, é um papel de protagonismo, eu diria, né? Ele precisa ter esse olhar transversal de conhecer o negócio, de dialogar com o negócio, né? De se integrar com o negócio, de conhecer tecnologia, e de estar do lado da equipe de negócios. Eu acho que, especialmente por conta desse ambiente que a gente viu em 2025, que é um ambiente de muita regulação, de mudanças rápidas, com pouca preparação, com pouca discussão, inclusive, entre os stakeholders daquele mercado, e um ambiente com um enforcement também mais agressivo do ponto de vista criminal e com um apoio de cooperação do enforcement regulatório, a sensação que eu tenho é que esses profissionais, eles estão aí num papel de protagonismo que precisa ser aproveitado, né, nesse momento aí. Quem trabalha nisso, acho que tem uma chance de aproximação muito maior com as áreas de negócio. Legal, Joyce, você falou muito sobre esses desafios, né, que esses novos modelos de negócio impõem. Então, eu queria trazer a conversa um pouco para esse aspecto prático, e eu até queria ver com você, Bárbara, considerando toda a sua experiência aí dentro de instituições financeiras, plataformas de pagamento, quais são os principais desafios práticos que você encontra no seu dia a dia para a gente conseguir aplicar esses programas de prevenção à lavagem de dinheiro nesses ecossistemas que são mega complexos, como, por exemplo, essas grandes plataformas de pagamento, como o PagSeguro, enfim, todas essas que estão no mercado hoje. Olha, Bárbara, o que eu aqui de novo, né, reforçando a minha leitura sobre os ambientes, mas quando a gente se depara, por exemplo, as principais mudanças que eu vejo, né, olhando para instituições financeiras propriamente dita, e quando a gente olha para o contexto de fintechs, que são instituições de pagamento, etc., a gente tem ambientes muito descentralizados. A gente tem ambientes com alto grau de descentralização. Então, por exemplo, a fintech começou, ganhou forma, virou um unicórnio, recebeu um grande aporte de investimento, aí foi criando ramificações, tá? E não que nas instituições financeiras não faça isso, mas acho que nas instituições financeiras propriamente dita como os bancos, o olhar regulatório é mais latente, é um pouco, já existe um pouco desse viés, dessa consciência um pouco mais forte. Então, quando você olha para as fintechs, começam a se fazer puxadinhos, né? Vou usar um termo não tão bacana aqui, mas só para me fazer claro, você começa a fazer puxadinhos das equipes, quando você vê, você tem ali um caos que pode virar um pouco no sentido assim, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade dentro das áreas. Então, você já tem um desafio ali, que é ter minimamente um escopo ali. Quem é o dono do risco? Quem vai ter esse olhar de risco? Quem vai estabelecer esse viés de risco? E isso é institucional e vai ser a grande cobrança que o Banco Central, CVM, nas suas auditorias, né, nas suas supervisões, vão acabar exigindo essa responsabilidade. Então, eu vejo esse ambiente mais descentralizado, que tem uma propensão mais forte
para a tecnologia, para o negócio acontecer, porque se você não tem tão claro um papel e responsabilidade, aqui olhando para o bônus disso também, você tem mais latente ali a veia da inovação, que faz parte do core, né, das fintechs, então eu consigo criar mais rápido, porque geralmente eu não sei bem quem é a caixinha de PLD, quem é a caixinha de compliance que está falando assim para mim, ei, espera, vamos olhar o risco. Então, geralmente, nas fintechs é o contrário, né? Criei e você vai ali atrás com um olhar de risco, assim, calma aí, puxa um pouquinho que você criou, você já colocou no mercado, mas a gente precisa fazer isso, isso e isso. E a Joyce trouxe um ponto do olhar preventivo. Então, nas fintechs, e não que isso, de novo, tá, não aconteça nas instituições financeiras, nos grandes bancos como um todo, etc. Mas ainda, nas fintechs, eu acho que é um pouco mais forte a questão da reação, né? Então, de você já sair aparando as arestas do que foi lançado. Quando você compara com uma instituição financeira, você já tem um papel da prevenção um pouco mais latente. Então, acho, assim, esse já é um grande desafio, né? Então, que já é de cara como é que você atribui papéis e responsabilidades dentro de contextos muito descentralizados, que geralmente são os cenários das fintechs, né? Então, você tem equipes de tecnologia que andam com projetos e não com áreas muito bem estabelecidas. Então, essa aqui é o time de compliance, esse aqui é o time de produtos, esse aqui é o time de negócio. Geralmente vai ter uma pessoa de produtos lá dentro de compliance, que está dentro de negócio e afins. Então, acho que um desses primeiros pontos é como é que você estabelece papéis e responsabilidades dentro dessas estruturas. E aí, para você começar a olhar para risco, como é que você começa? Aí eu vou chover aqui no molhado, mas como é que você começa a desenhar a primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa e a terceira? Então, porque como há uma grande descentralização desses papéis, vai ser natural que isso vai incutir na visão de risco, onde você não tem bem estabelecido ali. Poxa, eu como primeira linha de defesa, aqui está muito claro para a gente que trabalha na área que eu tenho o papel essencial de olhar para o risco ali, né? E a segunda, muito mais no viés de avaliar a efetividade daquele controle que é feito e afins. Mas então, como é que você incute essa visão, né, dentro desses cenários descentralizados de primeira e segunda linha, onde, você cuida desse processo aqui de admitir esse usuário, esse cliente, então você tem que ver esse risco, esse primário do usuário, quem vai olhar para essa segunda linha, e acredito que dá essa visibilidade realmente para quem comanda a instituição, né? Você começa a dar visibilidade de risco e afins, mas eu enxergo aqui que são esses desafios que a gente enfrenta, e numa outra mão, sempre tem que ser feita uma leitura quando a gente está numa fintech, que a inovação é o core do negócio, né? Então, também, se eu começo a centralizar muitos papéis, eu perco esse core essencial, que é o que dá vida, né, às fintechs e que, enfim, que transformaram muito o sistema financeiro. Mas eu acho, assim, dentro do que você me perguntou, do que é possível enxergar ali dos ambientes e afins, eu acho, e dos desafios, acho que o principal ali é a descentralização, sem dúvida, e como você trabalha a descentralização aqui dentro de uma rotina prática, mas conseguindo estabelecer dentro desse cenário primeira, segunda linha de defesa, né? Obviamente, instituições um pouco mais maduras vão entender o papel de uma auditoria, vai ser mais fácil, talvez, sim ou não, defender ali um papel de auditoria, mas é estabelecer esses papéis ali de primeira e segunda linha de defesa e começar a dar um pouco de corpo, de lastro, de evidência, etc., para quando o Banco Central, quando o CVM bate na sua porta, você consegue evidenciar bem esses processos que muitas vezes, assim, não vai ter uma área de QIC como uma instituição financeira, vai ter frentes de negócios que cuidam da admissão do cliente. Então, como você, né, com seu olhar de risco, consegue estabelecer para aquela pontinha que, essa parte está com você, eu vou fazer a governança disso, etc., e tá, isso é uma ponta do meu processo de QIC, isso aqui é outra ponta, isso aqui é outra ponta, e como você deixa isso claro também perante o regulador.
Mas eu acho que é isso. Me delonguei aqui, talvez, não sei se me fiz clara, mas eu acho que é esse ponto aí, um dos pontos ali, que é a questão de papéis e responsabilidades, né? E por essa indefinição que existe muitas vezes no contexto das fintechs, fica difícil nós, com o nosso papel, com o nosso olhar de risco, estabelecer bem essa questão da primeira e da segunda linha de defesa. Então, de novo, fica mais um exercício, né, para ser feito, olhando ali como é que eu estabeleço primeira e segunda linha, sem necessariamente centralizar funções e sem realmente bater ali no core de inovação do negócio, né? Que interrompa ali o jeito, o DNA da fintech. Acho que é isso. Você tocou num ponto. Joyce, você quer complementar alguma coisa? Vamos lá, sim. Eu acho que, assim, foi muito engraçado, porque quando a gente falou sobre isso, né, sobre esse tema, eu logo pensei em Banking as a Service. Que para mim foi um ponto interessante essa questão da descentralização, porque algumas atividades literalmente ficam com outra empresa, né? Algumas atividades de onboarding, de coleta de dados, né? A interação com o cliente fica com outra empresa. Então, isso me chamou a atenção, não que seja uma jabuticaba, porque a gente sabe que isso existe, por exemplo, no mercado de seguros, né? Tem outros mercados em que isso existe, mas eu acho que esse é um grande desafio, mesmo para mercados super estabelecidos, como o mercado de seguros, isso é um grande desafio. Entender como organizar essas responsabilidades, inclusive do ponto de vista contratual. Tipo, já atendi clientes grandes, assim, empresas super consolidadas, que não tinham isso claro nos contratos, a responsabilidade de quem tinha interação com o cliente e de quem não tinha, sendo que quem não tem, como no caso do Banking as a Service, a empresa que presta esse serviço, acaba tendo a responsabilidade perante o regulador e acaba, enfim, em algumas situações, né, não tendo ali a documentação, as informações que precisava ser para atender aí as exigências da regulação. Então, para mim, quando a gente falou de centralização, assim, na lata eu já pensei nesse tipo de situação que eu acho que é muito complexa. Acho que quem está trabalhando nas fintechs que estão trabalhando nesse tipo de negócio precisam tomar muito cuidado, porque, inclusive, não é só uma questão contratual, né? Você precisa ter um arranjo operacional que permita que essas informações cheguem até você. Então, acho que tem um desafio grande aí para quem trabalha nesse tipo de arranjo. Um arranjo também a gente vê na parte de fundos de investimento, né? Quando você pensa no administrador e no gestor do fundo, é o mesmo problema ali. Em geral, é o administrador que vai ter contato com o cliente e o gestor do fundo não, ele está lá no back-office fazendo outra coisa. Então, mas os dois continuam responsáveis, né? Diferente do caso do seguro e é diferente aqui do caso de Banking as a Service, que só quem está prestando esse serviço de Banking as a Service e só a seguradora, né? A companhia de seguro é que tem aí essa responsabilidade com o regulador. Então, acabam ficando muito expostas aí em relação a outra empresa. Diga, Bárbara. Não, Joyce, eu achei excelente os exemplos que você trouxe aqui, só para complementar aqui essa questão, bem que as a service, primeiro que virou uma tendência, né? Tudo virou um as a service, né? Tecnologia as a service, não sei o que as a service, virou uma grande tendência, que é o ponto, assim, eu não tenho uma estrutura de banco, mas eu quero me bancarizar porque é interessante eu ter, por exemplo, eu tenho uma rede eu tenho um supermercado e eu quero oferecer um cartão meu para fidelizar o meu cliente na minha marca, eu vou lá, recorro a um banco que tem toda uma estrutura de pertencimento regulatório, de resposta ali para o Banco Central, de normas a ser seguidas. Então, e eu, né, no meu mercado, eu não tenho essa obrigatoriedade. Então, é muito difícil, né, nessas questões de Banking as a Service, justamente o que você falou, como é que eu crio um ambiente ali dentro
do banco liquidante, que corresponda ali com o meu parceiro, né, para fazer essa leitura, para fazer tanta parte de conhecer seu cliente, parceiro, fornecedor, toda a parte de MSAC, né, toda a parte de monitoramento transacional. Então, é um desafio totalmente à parte aí. Então, realmente, acho que você tocou num ponto, foi disruptivo para o mercado, mas aí quando você olha, e é excelente, né, acho que faz parte a gente pensar nas soluções, mas quando a gente acompanha viés de risco e até o viés da própria regulamentação, não acompanha a aceleração que isso foi seguido. Então, até isso, né, os papéis e responsabilidades em relação a isso não são muito definidos, né? Então, tem toda a exigência em cima do banco liquidante, né? Então, tem toda a exigência, o Banco Central vai lá, vai exigir que você tenha esse olhar, como é que você acompanha o MSAC, como é que você realiza isso e isso, mas você tem uma interdependência ali, né, da sua empresa parceira para te corresponder, para te repassar aqueles dados, né? Então, é muito difícil você imputar essa exigência regulatória muitas vezes para um negócio que não tem essa exigência de um olhar de um regulador, né? E acho que o outro ponto que você também tocou, do exemplo de administrador e gestor de fundo, a resolução 175 da CVM já também tinha uma questão antes, né? Que perante ali, de forma legal, quem sempre respondia pelo fundo ali era o administrador. Aí ele codividiu essa responsabilidade, que eu sei, a grosso modo, tem algumas casas que o gestor vai ter um relacionamento muito próximo ali com o cliente, nos casos de fundos institucionais, fundos exclusivos, que é outro ponto da norma, que a gente tem um olhar diferenciado. Mas aqui, assim, também não fica claro, assim, os papéis e responsabilidades quando a gente olha para as figuras relacionadas a fundo, quando eu tenho o meu distribuidor ali. Quem vai fazer a distribuição vai coletar esse QIC, esse QI. Então, qual a minha responsabilidade como administradora, como gestora? Até onde eu vou, até onde eu não vou? Tem ambiente de conta e ordem. Hoje também tem fundos de investimento em direito creditório, que é outra questão, né? Que você, geralmente, é um fundo de risco, é um fundo que você compra títulos de dívida, e geralmente esses títulos de dívida são atrelados, às vezes, uma empresa que vende plano de saúde tem uma base ali de, sei lá, milhões de clientes, né? Então, como é que você faz a gestão desses dados de novo, né? E muitas vezes vão estar, as fintechs vão assumindo esses papéis, vão assumindo essas cadeias de parcerias, né? Inclusive, eu conheço algumas fintechs que têm parcerias com corretoras, com DTVMs, justamente no oferecimento desse fundo lá dentro da plataforma, dentro do aplicativo. Mas, enfim, é um desafio à parte. É que eu adorei os exemplos que você trouxe, quis comentar aqui também. Adorei. E eu acho que, assim, também complementando, eu acho que bebendo um pouquinho da experiência de compliance, a sensação que eu tenho é que cada vez mais, e essa é uma experiência que no compliance anticorrupção a gente tem muito, o player mais que tem mais, né, que pode mais, o player que está mais amadurecido no mercado e nos aspectos regulatórios, vai ser o player que vai ter que trazer essa expertise para o player que tem menos e que tem até menos interesse nisso, né? A gente está vendo isso não só no compliance anticorrupção, que já é antigo esse tipo de movimento, mas também no compliance ESG. Também temos visto, por exemplo, em due diligence relacionada a direitos humanos, a sustentabilidade, o grande player pega lá a cadeia dele e banca toda a cadeia até ali a due diligence de sustentabilidade ou a due diligence de direitos humanos. Então, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, no Banking as a Service, seria muito interessante se o cara conseguisse ter ali um pacotinho, olha aqui, você vai virar tomador do meu serviço? Toma aqui esse pacotinho, porque você vai precisar implementar aí para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem, não só no contrato, né, ter lá uma cláusula bonita que vai te deixar super bem na fita e tal, mas também fazer acontecer essa troca de informações. Eu acho que também, né, ainda nessa linha, um ponto interessante, e aí já saindo um pouco do Banking as a Service, voltando para essa estrutura de fintechs, né, mais descentralizada e com muita inovação, a sensação que eu tenho é que
os aspectos de treinamento e de comunicação, eles são fundamentais. E, lógico, se a gente tem fintechs gigantescas, que é difícil você alcançar o seu público-alvo, mas às vezes você tem fintechs menores, né, com perfis mais enxutos mesmo, e aí talvez esse papel de parceiro do negócio, né, da pessoa de PLD para a pessoa de compliance, da pessoa do jurídico, ele seja ainda mais importante, né, do cara tá ali, tomar uma cerveja no final do expediente. Eu tenho uma colega que trabalha em fintech e ela sempre fala assim, não, toda reunião tipo de grupo, sabe, que entra todo mundo, eu saio com alguma demanda, uma ou duas, alguma coisa ali eu descubro, porque eu fico atenta, tipo, ao que está acontecendo. Opa, esse negócio aí não estou sabendo direito, me explica aí. Então ela fica meio caçando as demandas para garantir que está tudo em ordem e tal. Eu consegui, assim, fazer eu acho que refletiu muito a sua fala sobre ser pouco preventivo e muito reativo, né? Mas no final das contas é muito reativo porque o lado de lá não está colaborando tanto, e não porque os profissionais não têm essa postura, né? Na verdade, são todos ali ultra preventidos e ultra prevenidos também. E sabendo de tudo que pode acontecer, ficam assim com as orelhas em pé. Muito bom. Meninas, eu vou só jogar uma pimentinha aqui na discussão, vou trazer um tema para a gente trabalhar e pensar esses controles de prevenção à lavagem, que é o tema das criptomoedas. Como vocês analisam o impacto das criptomoedas no contexto de fintechs e como que isso vai influenciar nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro? Bom, Bárbara, vou comentar aqui, só para fechar a pergunta anterior que a Joyce trouxe, o Banco Central soltou várias normas aqui, desculpa, que eu complemento que a Joy trouxe também ainda em relação à base. O Banco Central, esse mês de novembro, soltou várias resoluções e saiu uma de base, inclusive prevendo algumas condições de contrato, tá? Salvo engano, eu não lembro o número, tá, É a meninas? 16, eu acho. Isso, é isso mesmo. Então, saiu falando um pouquinho desses papéis de responsabilidades em contratos. Então, teve uma questão aí recente do Banco Central que linka bastante, Joy, com esse ponto identificado já por você aí, dessa questão de checklist, de ter algumas séries ali de verificação, né? Então, talvez agora com a norma isso ganhe mais força, né? Então, enfim, eu não me atualizei ainda devidamente dessa, né? Porque saíram muitas, né? Saíram várias normas, inclusive falando sobre cripto, saíram 3 resoluções, salvo engano, a 19, a 20, 21, 21 e 22, saíram 3 resoluções aí em relação ao tema em novembro, né? E aqui, Bárbara, acho que eu também vou acabar sendo um pouquinho repetitiva, mas quando a gente pensa em criptomoeda, também é um negócio muito diferente, é um negócio geralmente, né, transita milhões em alta velocidade, e isso aqui também se casa bastante com os contextos das fintechs, né? E aí fica o nosso olhar de risco, né, muitas vezes um pouco vendido ali, né, nessas situações, mas essencialmente acredito que a gente tem alguns desafios ali, desde como é que eu trabalho o meu monitoramento transacional dentro de uma fintech, olhando para as questões de cripto, né? Quem são os meus parceiros dentro da operação de cripto? Eu tenho a minha própria corretora de cripto, que aí é outro viés, ou não. Eu utilizo um serviço eu tenho um parceiro que faz que eu tenho um combinado, eu ofereço cripto ali dentro do meu aplicativo, dentro da minha plataforma, e aí a negociação ocorre dentro desse ambiente do parceiro, né? Qual é a due diligence que eu realizo sobre esse parceiro? E aqui do meu contexto como fintech, como é que eu avalio os dados que esse parceiro me traz ou não? Então, cripto ainda é um ambiente um pouco incipiente, eu acho, quando a gente olha para risco, sabe? Então, acredito que tem mais esses desafios de entender quem são os parceiros, entender o negócio. A gente tem uma questão ali muito forte de identificação de beneficiário final,
tem a questão de como eu imponho as questões relacionadas à identificação e qualificação dos meus clientes, que aí também está atrelado essa questão de beneficiário final, mas acho que muito, assim, um olhar, como é que cripto eu trabalho dentro de casa, mas também olhando para fora, olhando que as operações com criptomoedas às vezes ocorrem de forma cross-border também, então não tá tendo uma negociação dentro do meu ambiente no Brasil, mas não é no Brasil, mas não é câmbio. Então, como é que eu penso também aí de novo dentro desse produto cripto? Mas eu acho que uma das questões mais importantes é realmente tá bem definido como é que eu aceito esse parceiro, se eu vou ter uma parceria, né, com uma exchange, com uma corretora de cripto, como é que eu assumo esse parceiro aqui dentro de casa e como é que eu vou pensar principalmente meu monitoramento transacional a partir disso, como é que eu vou pensar meu programa de QIC, como é que eu garanto a qualidade e integridade das pessoas, dos usuários, dos meus clientes em cripto, né? Aqui a gente tem uma complexidade técnica, a Joy colocou muito bem em relação à complexidade técnica de base, eu acho que a gente tem essa complexidade técnica com cripto também, porque é uma moeda, tem como é que eu posso dizer, responde mais forte aos estímulos do mercado, mas ao mesmo tempo não é um ativo físico, eu não tenho um valor nominal ali atrelado como dinheiro, mas vale dinheiro, então eu acho que tem vários desafios ali, né? Tem o desafio conceitual, tem o desafio do meu parceiro, o que ele oferece, via blockchain, que eu tenho um pouco mais de estrutura tokenizada, que tem uma certa integridade, uma certa interlocução, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é mais desafio, mas também é outra coisa que, assim como as bets estão aqui, a gente não tem como fugir, né? Então, também tem sido um produto amplamente adotado aí pelas fintechs como uma forma também de atração e retenção de clientes, né? Você oferece ali mais um produto ou um serviço, e que casa com o core do fintech, mas, de novo, no olhar de risco, a gente tem esses desafios aqui a mais, né? Pela complexidade técnica do negócio e pelo olhar de risco. Acredito também que nessa parte de regulamentação das VASPs e toda essa discussão que está em voga agora, pode ser que logo mais a gente tenha um pouco mais de diretrizes sobre o que fazer nesse caso. No momento que eu mais enxergo, aí eu acho que a Joy também falou duas palavras que são super importantes, né, e que mudaram muito ao longo do tempo quando a gente olha para a PLD, que é o contexto de treinamento, né, que hoje a gente tem um viés muito mais forte de aculturamento de risco, né, então você olha a mudança desse termo dentro da 3978, quando surgiu em 2020, quando você compara com a circular anterior, que era a 3461, você vê essa mudança que parece pequena, mas uma sutileza que o Banco Central ali deixa muito claro que é esperado das instituições, né? Então, eu não quero só um treinamento que você faça uma vez por ano, bonitinho lá. Não, eu quero que você tenha uma cultura de riscos, uma cultura que olhe para riscos. E aí, quando você olha em todas as outras obrigações regulatórias que a gente tem, que é a abordagem baseada em risco, a gente também hoje tem que realizar a avaliação interna de risco, que você vai olhar para o risco inerente, né, dos seus produtos, da sua base de clientes, seus serviços. Dentro da sua avaliação interna de risco, como é que você encara o produto cripto? Né? Então, como é que você classifica esse produto cripto? E a partir disso, aí endereçando nas outras questões, né? Como é que você classifica o seu cliente que opera cripto? Então, eu acho que é também, de novo, uma construção que vai ter que ir em linha também com o apetite de risco da instituição, né? Então, mas eu acho que sumariamente é isso. Muito bom. Joy, fica à vontade para complementar também. Posso complementar, maravilha. Sobre a norma de base, ela menciona justamente por isso que eu trouxe para a nossa conversa, porque ela menciona a obrigação da entidade tomadora prover aí todas as informações para a execução dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Isso tá na normativa. A questão é que se você não tem ali uma sanção para a entidade tomadora, essa norma pode ficar aí sem ter nenhuma forma de ser, não tem uma sanção, né? Então, eu achei interessante esse ponto e pensei, puxa, aqui
os contratos, né, as cláusulas contratuais, elas vão ser importantes para enforce aí essa norma. Em relação à cripto, eu acho que eu vou trazer uma visão mais de investigadora, né? Acho que a primeira coisa que eu pensei quando né, olhei para a cripto e pensei nesses desafios e como é diferente né, dos demais setores, a primeira coisa que eu pensei foi o on-chain e off-chain, né? No cripto você tem informações relevantes contidas na blockchain, né, on-chain, e off-chain, fora ali da cadeia, né, ou sejam os valores transacionados né, no banco, seja porque fulano divulgou uma IPO em algum momento, né? E juntar essas informações de on-chain e off-chain é fundamental para que você possa entender o que de fato está acontecendo e conseguir verificar ali uma situação suspeita que merece reporte, né? Para dar também mais concretude para esse ponto, eu fui tentar achar algum exemplo e achei um exemplo que é até meio antigo, assim, de 2023, mas tem diversos outros, assim, é só dar uma olhada ali no site da SEC, do OJ, tem muitos exemplos nessa linha, mas foi um caso de um empregado de uma empresa dessas grandes de ativos virtuais, ele era Product Manager e pegaram ali as informações on-chain de uma compra que ele fez, uma transação que ele fez, ou, aliás, pessoas ligadas a ele fizeram em uma exchange descentralizada, então estava on-chain, e informações off-chain de um produto que foi lançado dentro da empresa que estava relacionado àquele outro produto que as pessoas ligadas a ele compraram, e nesse caso a SEC conseguiu aí uma condenação desse Product Manager por insider trading. Então tem muitos casos assim, e eu acho que o dia a dia ali da turma que investiga, né, faz monitoramento e investiga essa parte de cripto é justamente esse, tá sempre cruzando informações on-chain e off-chain, que é uma coisa aí que é diferente, é mesmo dessa tecnologia, né? Um outro ponto que eu acho que é bem polêmico e bem típico de cripto é a questão da mixagem, que a Bárbara e eu até fizemos um artigo tem um tempinho sobre isso, não foi, Bá? Porque a gente ficou assim, né, tão fixado ali, nossa, mas esse negócio, o que ele significa, o que ele representa? A gente ficou buscando referências de mixagem, tipo, né, análogos da mixagem em outros setores e a gente não conseguia encontrar, porque é realmente algo muito específico. E quando a gente olha a resolução do Banco Central, ela traz ali uma vedação, né? Ela diz, olha, está vedado o uso dessas ferramentas de mixagem, né? Misturadores, embaralhadores, como eles chamam, que seriam mecanismos com o propósito de ocultar a origem e a destinação de transações com ativos virtuais. Mas a gente sabe que o uso desses mecanismos ele vai acontecer, até porque esses mecanismos estão aí no mundo, eles não são nem centralizados, né? Muitos deles são descentralizados, né? Então, e muita gente, inclusive, vê um uso legítimo para esses mecanismos, além do uso ilícito, né? Basta lembrar lá daquele caso de uma doação para, enfim, refugiados e tal, e a pessoa não queria se identificar, não queria que ela fosse identificável a partir da doação dela, e ela fez uma doação com uso de mixer. Então, acho que vai ser uma dificuldade grande olhar para esse tema, né? Como aplicar aí a abordagem baseada em riscos quando chega na conta do cliente alguma coisa que já passou por mixagem, já passou por algum tumbler, como abordar esse tipo de situação. Foi um outro ponto, assim, que eu vi um desafio aí, um desafio específico da atuação com criptos. Eu acho que um terceiro desafio, só para fechar, é um desafio da Travel Rule, que beleza, é um desafio em tudo quanto interação, né, que exige Travel Rule, mas eu acho que o Brasil está bem adiantado nisso, né? Na resolução 520 a gente já estabelece ali
uma obrigação de travel rule, tem um prazo bem alentado, né? Mas a gente está bem na frente. Então, eu acho que vai ser um desafio de interoperabilidade, especialmente para as empresas grandes que atuam com outras empresas fora do país, né? Como fazer isso, sendo que fulano não vai me passar nada? Posso receber? Não posso? Então, esse foi um ponto que também me chamou a atenção. Maravilha, meninas. Eu acho que tudo isso a gente fica como lição, é que o mercado de fintechs, ele não vive na bolha dele, né? Ele está cada vez mais interconectado. Então, quando a gente pensa no mercado cripto, a gente pensa não como duas extremidades, mas como pontas que estão sempre aí intercambiando, né? Nem sempre as fraudes nascem no mundo cripto, muitas vezes elas nascem no mundo financeiro, seja no sistema financeiro tradicional, seja no mercado de fintechs, e rapidamente se converte em cripto. Então, essa comunicabilidade entre esses setores, ela mais do que nunca é essencial para os operadores que atuam aí nessa frente hoje muito crítica de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E aqui, já encaminhando para o final, tem tantas coisas que nós poderíamos continuar discutindo aqui, eu acho que talvez a gente possa pensar no futuro tema aí de painel, mas esse ano foi o ano que a gente, acho que o mercado ele todo se assustou, né? Muitas operações, várias novas regulamentações foram divulgadas nesse último mês. Esses dias, hoje de manhã, a gente estava no painel um pouco mais cedo da Avaz, e o pessoal estava brincando, será que acabou ou será que vai vir mais coisa? Sabe? A gente tem 14 dias para o final do ano, né? O que esperar? Mas o fato é, a gente teve uma chuva de novas regulamentações nesse último ano, a gente teve um período também muito sensível, muitas operações policiais, né? Eu que, como criminalista atuando nessa frente, eu vejo essa mudança de mercado muito grande. E aí eu queria pensar aqui com vocês, o que vocês esperam aí como expectativa para 2016, perdão, 2026, só atrasando 10 anos aqui, piscou, voou, mas o que vocês esperam em termos de enforcement para o ano que vem? Olha, Bárbara, queria que fosse 2016, tá? Uns aninhos a menos seria ótimo. Uns aninhos a menos para... sabe aquelas reflexões que batem no final do ano? O que eu teria feito se fosse diferente, né? Mas acho que, na minha visão, acredito que, bom, em 2020, quando a gente olha para o marco regulatório, que a gente olha para a abordagem baseada em risco, avaliação interna de risco, a gente tem um olhar diferenciado para PEP, para beneficiário final, e aqui eu tenho um PEP relacionado por estreito relacionamento e etc. Acho que agora, e aí falando de novo, né, em fintechs e das instituições como um todo, a gente tem um outro desafio, que é a questão da qualidade dos dados, né? Então, também, recentemente, saiu uma resolução do Banco Central falando de uma política, da construção de uma política relacionada à verificação e integralidade e validade dos dados. Então, assim, eu não quero mais que também você me entregue qualquer coisa. Então, você vai ter que me garantir o que você me entrega e você vai precisar também ter um responsável nomeado que me garanta que isso está sendo bem entregue, né? Então, eu acredito, assim, que os principais desafios agora, eu acho que e aí confronta muito bem até com as atuações maravilhosas de vocês duas, né? A sua e da Joy também, esse olhar muito mais compliant, esse olhar de governança de dados, né? Então, eu estou fazendo, né? Então, até então, os reguladores têm cobrado das instituições, me prove que você está fazendo. Acho que agora a gente vai indo para um olhar um pouco mais além. Me prove, ok, você está me provando, você está falando algumas coisas, você vai implementar, vai fazer plano de ação, mas me garanta a qualidade daquilo que você faz. Então, eu acho que isso tem outra conotação também, quando a gente fala de fintechs, né? Então, de novo, né, por essas construções ramificadas, por esses ambientes descentralizados, como é que eu garanto que um dado é único? Tem outras vertentes, né, então, tem algumas outras exigências regulatórias, eu não botei esse conhecimento, esse know-how, que é o meu core aqui, é PLD, mas tem
tem alguns reportes regulatórios que são feitos pela área de tesouraria, pelas áreas de contabilidade, que falam de bancos, que se estendem também para as fintechs quando elas se tornam instituições de pagamento, né? Então, como é que eu garanto que esse dado está sendo reportado para o Banco Central, um dado verificado, qualificável, válido, que é um dado que tem integridade. E aí o mesmo vale aqui para a PLD, né? Então, como é que eu garanto que esse dado que eu estou apresentando aqui para o regulador, esse dado que eu estou me balizando dentro da instituição, é um dado verificável, é um dado validado e que eu tenho certeza daquilo que eu estou entregando, daquilo que eu estou mostrando. Então, acho que essa é as nossas principais tendências, assim, eu acho que a nova exigência, as novas exigências e o olhar de mais requisição ali mesmo, né, dos reguladores, os maiores desafios, isso se confronta muito com o trabalho ali de controles internos, de controles internos de compliance. Acho que a gente já teve uma mudança também nesse viés, quando a gente olha lá para o passado ainda, né, que já fazem 5 anos, quando a gente olha assim que saiu a 3978, o Banco Central também dando uma outra conotação ali na norma dos papéis de auditoria, dos papéis de controles internos. Vou dar um exemplo para a auditoria, que ele exige que você comprove o teste, qual foi a metodologia utilizada ali para a auditoria. E aí, aqui, o trabalho de controles internos muito atrelado ali também ao relatório de efetividade. Então, como é que esses temas vão se interrelacionando, garantindo uma qualidade dos dados, né? Uma qualidade e uma verificação dos dados. Então, acho que eu enxergo isso como principal tendência, enxergo um olhar muito mais exigente ali do regulador, quando a gente pensa também nos papéis de verificação de verificação, e aí olhando pelo viés investigativo, né? Então, recentemente também saiu a resolução 18, que complementa a resolução 96, que é em relação às questões de cadastro das instituições de pagamento, e ali o regulador também trouxe um cenário da conta bolsão, que não deve ser admitido nenhum relacionamento com conta bolsão, mas o que ele quer ali no fundo, né? Poxa, se tem alguma empresa fazendo uma atividade irregular, que se casa com alguma suspeita ali de PLD, eu quero que você não tenha mais esse relacionamento, tanto que eu não estou te colocando dentro só de uma norma de PLD, eu estou te colocando dentro de uma resolução de cadastro que simplesmente fala de situações onde CPFs e CNPJs inválidos ali dentro da Receita Federal, você tem a minha autorização para encerrar esse relacionamento. E aqui eu estou colocando conta bolsão no mesmo bolo. E aí, dentro do contexto da Sintex, muitas vezes você vai ter um ambiente onde você não vai ter um gerente de relacionamento para validar esse relacionamento dentro do aplicativo, dentro do celular. Não, você tem milhões de pessoas que entram aqui, eu vou vender o meu negócio por meio da plataforma X, e etc. Então, como é que eu garanto, né, que eu estou atendendo essa norma, por essa específica que eu falei, como é que eu faço acontecer dentro de uma fintech que eu não vou assumir uma conta bolsão dentro do meu escopo, como é que eu garanto a qualidade dos dados que eu entrego? Então, eu acho que, assim, a gente passa por um outro patamar, eu acho que é um patamar que vai muito além do eu faço, mas eu faço bem feito. E eu sei te mostrar por que eu faço bem feito. Então, acho que essas são as expectativas. Olha, muito interessante, porque eu também tive esse olhar, assim, a sensação que eu tenho é de uma exigência de amadurecimento, né, dos programas de prevenção à lavagem. E para tentar complementar um pouco e não repetir, eu acho que a gente vê isso também no plano internacional. Quando a gente olha, por exemplo, para a revisão da recomendação 16 do GAFI, que foi alvo de intensos debates aí nos últimos 2 anos, é interessante como ela reforça a transparência nas cadeias de pagamento, né? Ela diz, olha, todo mundo está dentro, até o cara que é ali só um iniciador de pagamento, ele também está dentro, ele também está sujeito, mas, por exemplo, ela chega e diz, olha,
por uma questão de eficiência, de mitigação de custos, etc. e tal, vamos fazer esses ajustes aqui, vamos, por exemplo, dividir responsabilidades em termos de quem é que precisa fazer as diligências de aprofundamento em relação a quem envia o dinheiro e quem recebe o dinheiro, né? Então, eu tenho a sensação que ela está cobrando ali um amadurecimento do mercado e um amadurecimento das ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro desse mercado, a ponto de conseguir um equilíbrio entre risco e eficiência, né? Essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que também teve um relatório desse ano sobre inclusão financeira, também do Gafi, saiu esse ano, e embora a preocupação dele esteja muito mais ligada ao contexto europeu, né, por exemplo, de imigrantes na Europa, etc. e tal, que tem um perfil diferente do nosso, mas que também na nossa realidade, na realidade brasileira, a gente também tem preocupações com de-risking, né? Tem, sei lá, 3, 4 anos que esse tema bombou, tinha projeto de lei, enfim, gerou uma maior discussão. Então, ali, novamente, a gente vê uma preocupação com prevenção à lavagem de dinheiro, com integridade, com compliance, mas que, ao mesmo tempo, se equilibra ali com a inclusão financeira, com a eficiência, com a realização ali das atividades econômicas, né? Um último exemplo que também me leva a crer que isso é uma tendência também internacional é o recém-publicado índice o Basel AML Index. Saiu na semana passada e está bem interessante. O relatório tem o mapinha e tal, tem a listinha dos países, e tem também um relatório público que traz algumas reflexões, e logo a primeira reflexão é sobre dar eficiência à abordagem baseada em riscos, né? Então, novamente, um amadurecimento da abordagem baseada em riscos, né? E o que eles dizem não basta ter um programa de compliance em PLD formalmente estruturado, a gente precisa que esse programa seja capaz de responder de uma forma ágil, de uma forma proporcional aos riscos concretos que se apresentam, inclusive quando esses riscos são de impacto diminuto ou de probabilidade baixa. E o diagnóstico desse relatório é que muitas instituições financeiras e muitas autoridades ainda enfrentam dificuldades em avaliar ou em orientar ali as instituições de uma maneira consistente sobre o que efetivamente constitui um risco reduzido em determinado contexto. E essa incerteza é muito ruim para todo mundo. Por quê? Porque ela limita o uso de medidas simplificadas, ela dificulta a alocação de recursos, e os recursos eles são limitados mesmo, né? Ela potencializa de-risking, ela gera custos mais altos de observância regulatória. Então, eu achei muito interessante porque o Instituto ele mudou o método estatístico que eles usam. Então, agora eles estão com um novo método estatístico de clusterização para tentar ajudar as empresas a ter uma sensibilidade maior para o risco baixo, porque se a gente entender qual que é o risco baixo, a gente consegue levar os nossos recursos para onde tem um risco alto, para onde é necessário focar ali os nossos esforços. Então, na minha bola de cristal, certamente 2026 vem com esse tom assim, de promoção de um ambiente em que a inovação ela só prospera se ela vem aí acompanhada de um equilíbrio de integridade e prevenção à lavagem de dinheiro. Muito bom, meninas. Estamos aqui já no finalzinho do nosso tempo. Eu vou abrir rapidinho a palavra para considerações finais. Sei que a gente já fez um grande resumo aqui das tendências mais para 2026, mas se ficou algum ponto, se vocês quiserem complementar, fiquem super à vontade. Bom, agradeço muito a oportunidade, fico muito honrada de estar entre vocês, né? Então, entre vocês duas, especialmente, então, duas profissionais referências que eu Gente, fiquei admiro. honrada Não, por você imagina, passar a imagina. integrar o nosso grupo.
Imagina, Conseguimos! Grande aquisição. imagina, a honra é toda minha. E eu acho que, na verdade, de tudo que a gente falou aqui, se você for perguntar, né, que a gente falou de dados enfim, pegando um gancho da última fala aqui da Joy, dessa questão da integridade, eu também não vejo como um caminho próspero para a PLD sem automatização de processos. Então, eu acho que também isso se linka muito com uma questão do que ela trouxe aqui agora, né, desse olhar aqui para baixo risco e afins. Então, onde eu automatizo para que eu utilize melhor as pessoas da minha equipe, né, as pessoas designadas para olhar risco, a gente tem que olhar risco. Isso não vai acontecer principalmente em ambientes de fintech sem automatização, né? Então, porque se você não tem automatização, você tem atividades muito manuais que vão demandar tempo e ao mesmo tempo você não está olhando para o risco, né? Você está cumprindo ali o beabá do que você tem que fazer. Então, eu não vejo futuro para a PLD ou para qualquer outra área sem automatização. Acho que é um trabalho muito forte de um olhar de eficiência, né, para os processos. E acredito, assim, de tudo que a gente falou, a Joy deu uma super aula aqui de cripto e etc., não dá também para a gente pensar no futuro de automatização sem o uso da inteligência artificial. Então, estava falando aqui numa outra conversa aqui agora à tarde, também como é que eu utilizo a inteligência artificial para me ajudar nas questões de PLD e, obviamente, né, não vou utilizar a inteligência artificial para me dar todas as respostas, mas talvez ela me ajude a responder uma parte das perguntas que a gente tem, né? Então, como é que eu trago inteligência artificial para o meu dia a dia para olhar para monitoramento transacional, que geralmente quem trabalha com PLD, aí falando da operação, trabalha com grandes estoques, né? Geralmente eu não conheço uma instituição que não trabalhe com grandes estoques em PLD. Então, como é que eu posso trazer inteligência artificial para me ajudar a ter um olhar estatístico, um olhar de dado, um olhar de integridade dentro das minhas funções? Como é que eu posso utilizar a inteligência artificial para tirar a manualidade de uma parte daquilo que eu faço? Então, acho que, assim, se eu puder dar essas considerações finais, é isso. É um processo que não é fácil, né? Então, também estou falando de uma pessoa analógica, também compartilhando aqui com vocês, uma pessoa que precisa ter uma agenda e precisa escrever os compromissos, porque senão esquece. Então, é um mundo novo, mas a gente também vai se ambientando e acredito que a gente precisa usar o melhor, né, desse novo cenário que nos apresenta também para esse viés de risco. Então, como é que eu coloco inteligência artificial para apoiar nos processos de PLD, para que cada vez mais eu fortaleça meu olhar sobre tomada de decisão? E como eu automatizo? O que eu posso automatizar? Eu acho que são perguntas que têm que estar constantemente no nosso radar todos os dias e que vão nos ajudar nesses exercícios, né? E nessas provocações que estão sendo cada vez mais fortes do regulador, nesse olhar, né? Nessas normas que ele soltou assim no ápice do segundo tempo, né? Aqui, prestes no Natal, o Banco Central soltando normas para o mercado, então, e dizendo assim, melhorem, né, como a Jé colocou, né, de uma forma muito mais bonita e eloquente do que eu, né, de maturidade, mas eu encarando o recado ali de forma simplista, melhorem, né, me mostra o que você faz, mas mostra que você faz bem feito, e eu acho que, e aí, como é que a gente utiliza a automatização, como é que eu utilizo inteligência artificial, como é que eu utilizo essas novas tecnologias para me apoiar dentro de PLD, e aí linkando lá com a sua pergunta do começo, né, falando do profissional, acho que eu não acho que a inteligência artificial vai nos substituir, né, eu não enxergo dessa forma, até já foi comprovado em alguns estudos que questões relacionadas à criatividade, dentre outras, ela não consegue alcançar ainda o cérebro humano, mas eu acho também que dentro do nosso cenário de risco, dentro do mercado também, a gente precisa trazer inteligência artificial no nosso dia a dia, porque realmente daqui a um tempo, eu acredito, não basta falar de PLD, compliance e controles internos sem uso de inteligência artificial. Então, quanto antes a gente fizer esse exercício e trazer para dentro de casa, melhor. Então, acho que é isso. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que
tenhamos tempo, né? Que o Banco Central nos dê tempo também para a gente fazer um bom exercício para implementar essas novas resoluções e as outras que eles estão para disparar aí. Então, é isso. Obrigada novamente pela oportunidade. Pessoal, muito obrigada também pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui com as Bárbaras. Para mim foi incrível. Eu acho que também, né, aproveitando as considerações finais para falar de inteligência artificial, eu acho que hoje, eu acho que qualquer negócio, né, qualquer área tem que aproveitar a inteligência artificial dentro das possibilidades. A gente vê que em PLD esse é um tema que é discutido já há bastante tempo. Em 2021, o Gafi soltou o primeiro relatório lá falando, né, sugerindo esse uso de inteligência artificial, então já tem um tempinho aí, como a Bárbara falou, tipo, não é a panaceia, mas tem para contribuir, né, com redução de falsos positivos, com monitoramento transacional e afastar aí o que não precisa, né, não tem tanto risco, não é tão relevante para a gente dedicar os cérebros humanos, né? Claro, com os controles necessários, né? Tendo muita clareza daquela ferramenta, de que ela precisa de monitoramento, de que a gente precisa atender ali às exigências regulatórias e de accountability, né? Para que não vire ali uma black box. Mas eu concordo, assim, acho que inteligência artificial é um ponto aí fundamental. Acho que os top players, eles já estão usando ou já estão avaliando como usar, eu acho que esse ponto que a Bárbara destacou também da validação humana é fundamental, né? Teve uma vez numa palestra, uma pessoa perguntou, é melhor você ter a melhor tecnologia ou as melhores pessoas? E aí a compliance officer que estava falando, ela disse, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu preciso das duas. Preciso da melhor tecnologia e das melhores pessoas, porque cada uma faz um trabalho diferente, né? As pessoas, elas sempre vão estar ali fazendo uma análise crítica que é fundamental, fazendo o trabalho de criatividade, porque só pessoas para também fazer frente às outras pessoas que estão do lado de lá, fazendo tudo isso que a gente está tentando prevenir, né? Então, acho que é isso. Um ótimo 2026, que seja um ano de muita saúde, muito sucesso para todo mundo. E, novamente, muito obrigada. Muito obrigada, meninas, por essa super aula. Aprendi demais com vocês. Queria agradecer as pessoas que nos ouviam. E queria dizer que eu acho que é o último painel que a gente faz aqui do WLF esse ano, mas ano que vem a gente volta com várias pautas. Um abraço para todo mundo. Feliz final de ano. Obrigada, Obrigada. Jorge. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.